There. Okay, now, step number 2. All right, step number 2 coming up. Now, huh? See, I look up, I look down. I look up, I'm going right out and buy myself a nice tall step ladder. And take it easy now. All right, now here we go. No problem. Well, it's a cinch. Here, I look up, I look down. I look up, I look down. Você moraria do lado de um cemitério? Não, eu particularmente não gosto muito de cemitérios. Eu não vou ao cemitério desde os 9 anos de idade, entendeu? Eu fiquei traumatizada quando eu fui ao cemitério, a única vez na minha vida. Sinceramente, eu não moraria, mas se tivesse se não tivesse outra opção, tentaria tirar o melhor proveito possível daquilo ali. Moraria, você não tem nenhum medo, nenhum problema relacionado a isso, não. Olha, já até toquei do lado do cemitério. Do lado do cemitério. Foi até engraçado porque nós ficamos encarnando os companheiros, que o nosso camarim dava para os fundos do cemitério. Olha, não vai ter som alto, o bom é que eles são bem calmos, calados, né? Gente boa pra caramba. Tem medo de alma penada, não? Sei se eu teria medo se aparecesse alguém que já morreu na minha frente, eu sei, é difícil dizer. Não, a alma penada tá aí na rua aí, ó, perturbando o pessoal. Lá ninguém perturba ninguém. Pô, você vê, todo mundo, ou já foi ou vai ser assaltado algum dia. E, pô, assombração não aparece pra todo mundo. Agora um bandido, a chance é muito maior. E se você fosse morar ao lado de um necrotério? Não fedendo, tá ótimo! Até quando o Instituto Médico Legal era aqui perto, na Rua dos Inválidos, eu passava por lá e sentia um cheiro, assim, que poderia até não ser do IML, né? Podia ser de outra coisa. Qual lugar você se sente mais seguro? Por acaso, é meu bairro, onde eu moro, é Copacabana. Dentro da minha casa. Passei do portal de casa pra dentro, eu me sinto segura. Como é que você enfrenta os seus medos? Tentando fazer da forma melhor que eu posso, procurando enfrentar todos os meus obstáculos. É isso. Rezando, cara, só rezando. Também não dá pra viver pensando só nos medos, né? Tem que... Muita fé em Deus e eu compõe na minha família. Bom, eu acho que no momento desse a gente procura sempre apoiar mais em família e amigos. Eu acho que é as coisas principais aí. Eu, pelo menos, procuro dessa forma. Nós que trabalhamos à noite, nós não temos que temer, nem ter medo de nada. O que acontece? Nós enfrentamos com aquela seriedade o medo, sendo que a gente fica sempre com o pé atrás, devido às covardias, né? E nós temos que ter força, ter fé em Deus, nos nossos santos de devoção, né? E partir para dentro. Tentar o melhor. Eu tento tirar. Você pode estar horrível, mas eu tento tirar o melhor de você. Eu nunca tento, vou te azucrinar, vou te deixar mais para baixo. Não. Você tem o seu melhor, você tem a sua estrela, você pode sim brilhar. Eu não sou rica, não sou nada, eu consegui entrar na faculdade federal de medicina. Pô, eu tinha 17 anos quando eu entrei, olha só. É muito difícil acontecer. Então, acho que não, acho que tá tudo certo, tá tudo encaminhado, tem que me esforçar, claro. Tento escutar uma música mais alegre, esporte, acho que também é uma boa saída, porque ali você acaba esquecendo dessa solidão, desse medo de alguma coisa, você acaba convivendo ali com o pessoal na academia, sai pra dar uma corridinha e tal, e acaba esquecendo. Acho que pensar muito só vai me deixar mais ansiosa, eu odeio ansiedade. Ansiedade me faz mal. Aí eu fico não tentando pensar nas coisas futuras, eu acho que no momento eu tô pensando mais em aprender a medicina para poder exercer bem a profissão. Mas eu não deixo isso dominar, entendeu? A gente toma suas medidas, suas precauções, mas eu não deixo isso dominar. É diferente da barata, por exemplo. Que é incontrolável. Quando você vê uma barata, o que acontece? Se for uma barata grande, sei lá, eu começo a berrar, sair correndo, essas coisas. Muito bem.
A Agatha Christie foi uma das escritoras mais lidas da literatura internacional por causa de seus livros de suspense e mistério. O Javier Bardem é um premiado ator espanhol que até ganhou o Oscar com o assustador personagem Anton Chigurh, do filme Onde os Fracos Não Têm Vez. O que será que essas duas pessoas têm em comum? Problemas com síndromes urbanas. A Agatha se tremia toda quando tinha que falar para grandes públicos. E o Javier tem pavor de dirigir carros. O legal é ver as formas que eles buscaram para enfrentar esses medos. A Agatha Christie, por exemplo, murmurava para si mesmo, né? Frases de apoio e pronto. A palestra acontecia sem maiores problemas. E ao menos para atuar em seus filmes, Javier assume o volante sem nenhuma dor de cabeça. Soluções para encarar alguns de nossos temores são individuais, mas a forma como uma cidade se organiza pode e deve colaborar, e muito, nessa busca. Vera. Obrigada, Thiago. Eu queria que vocês comentassem esses vídeos, mas já nessa ideia da superação e os casos você deve ter. Tem os casos individuais que são superados não propriamente através da cidade, mas através do contato direto entre analista e analisando. Mas é claro que as grandes cidades têm uma concentração de analistas. Então, eu acho que quanto maior é a cidade, mais recursos ela tem para oferecer para pessoas que têm esses problemas. E não só esses recursos individuais, mas coletivos também, né? Clubes, né? Grupos de estudo, né? Encontros de amigos que vão comemorar alguma coisa, aniversários, festas, etc, etc. São maneiras de superar o medo, porque criam aquela ideia de estarem juntos, de pertencerem, de serem de uma comunidade. Isso dá segurança, dá mais segurança, né? Então eu acho que quanto maior a cidade, mais recursos ela oferece. João, além do que a gente, quando sai numa grande cidade, que a gente está muito aborrecido da vida, a rua, você tem um anonimato que protege, inclusive, que também não é ruim. Com certeza. E a cidade é tão rica que ela oferece até mesmo um cemitério como um lugar de lazer. Agora tem visitas guiadas em Paris, em Buenos Aires, em diversas cidades, São Paulo, diversas cidades. Nós temos também visitas guiadas nos cemitérios que são muito bonitos, não é? Já dizia que são extraordinários mausoléus. Então, mas também há pessoas que superam os seus medos. Eu mesmo superei de altura. Então, as pessoas superam também os seus medos. Nem sempre precisa de um psicanalista para superar. Mas conta um caso de alguém que superou alguma fobia, assim. Alguém com um problema com o vizinho, problema com o síndico do prédio, e que consegue superar. Síndrome de pânico, por exemplo, são fenômenos urbanos um pouco, né? Síndrome de pânico, hipertensão, diabetes, são coisas ligadas à vida estressante, pelo menos. O que se chama hoje de síndrome de pânico, que é uma nomenclatura psiquiátrica, sempre existiu sob forma de ansiedade. Quer dizer, o Freud já tinha descrito a síndrome do pânico sem falar de síndrome de pânico, mas sim uma síndrome de ansiedade, né? Essa síndrome de ansiedade, ela é basicamente interna, né? E a maneira de superar isso é exatamente ver quais são as questões, quais são os problemas, quais foram as questões da vida da pessoa que fizeram com que ela chegasse a ter uma expectativa ansiosa diante da vida. Porque tem pessoas que têm uma expectativa ansiosa diante da vida, quer dizer, a qualquer momento pode acontecer alguma coisa, está sempre tomando conta, sempre preocupado o que vai acontecer, o que não vai acontecer, e aí é preciso ir aos problemas básicos dela para poder fazê-la superar isso. O que não quer dizer, como ele disse, da gente poder superar sozinho, né, o nosso próprio medo, né? Você falou da altura, eu superei meu medo de avião, né? Eu tinha medo de avião, de início grande, né? Depois foi diminuindo. Chegou uma certa hora, eu disse assim, bom, agora eu já posso morrer, porque eu já estou velho e tal, então não tem problema se eu morrer. Aí eu entro no avião com a maior tranquilidade. O contrário também é muito interessante, né? Não ter medo de avião, né? Não ter medo de cemitério, então isso também é muito interessante, né? Não, isso quer dizer o quê? De não ter medo de avião e não ter medo de cemitério? Bom, não ter medo de cemitério
tem a ver com não ter superstição, né? Porque ter medo de cemitério tem muito a ver com superstição de alma penada e etc e tal. Agora, não ter medo de avião, eu acho que uma pessoa extremamente racional, que saiba que o avião é o meio de transporte mais seguro estatisticamente, se ela consegue colocar a racionalidade dela acima de todas as coisas e dominar, digamos assim, a emoção dela, então ela não vai ter medo de avião. Quais são os serviços, os equipamentos que uma grande cidade deveria ter ou pode oferecer a seus cidadãos para que ele fique mais seguro, mais tranquilo? Eu acho que a própria natureza, a repetição da natureza contribui. Veja, por exemplo, eu andar em rua pouco arborizada, aquilo me causa um certo temor, eu não gosto. Né? Então, eu acho que a cidade ela pode oferecer um equipamento, né, bem arborizada, bem sinalizada, que contribui para o bem-estar da pessoa. A sua impressão? Eu acho que precisa de uma mudança na maneira de se encarar, e isso depende também de uma série de outros fatores, de se encarar as pessoas que têm um expertise em algum ramo. Por exemplo, maior confiança nos políticos, né? Aí seria preciso uma mudança muito grande, maior confiança nos médicos, maior confiança nos professores. Agora, isso é um pouco problemático, porque a gente vê os jornais também, desculpe eu falar de jornal, fala muito de erro médico. Porque eu acho assim, o jornal fala pouco da coisa boa, comum que acontece, né? Ele fala de notícias excepcionais, né? Claro. Então não tem, é como por exemplo, se você anda na rua, você vê pessoas saudáveis, pessoas que não são saudáveis, tal, mas tudo que é tipo de pessoa. Você vai para o hospital, você só vê pessoa doente. Tem uma concentração ali. O jornal, eu acho que é a mesma coisa, quer dizer, na busca de notícia, o que acontece é o que ela vai o que trazer. sai do usual. É o que sai do usual. Então são as mortes. Se tem uma notícia de crime, é porque o usual é o não crime. O não crime, exatamente. Não é essa a ideia? Bom, deixa eu convidar vocês a assistirem a crônica do programa Ser Humano, Ser Urbano. Se a gente parar para pensar, vai ficar com a impressão de que passamos a vida sentindo medo. Quando criança, temos medo do escuro, de ficar sozinho, de perder pai ou mãe. Então chega a adolescência e, com ela, o medo de ser rejeitado e de não ser aceito no grupo ronda nossa alma como um amigo indesejado que não larga do nosso pé. Daí a gente vira adulto e passa a ter medo do desemprego, de não se realizar na profissão ou no amor e de não cumprir, enfim, todas as expectativas que criamos para nós mesmos na juventude. Na velhice, alguns desses medos se acirram graças à proximidade da morte. Como se não bastasse toda essa angústia íntima, ainda aparecem para nos assombrar os medos coletivos. Aqueles que traumatizam um grupo específico ou uma população inteira. É o que acontece depois de grandes catástrofes naturais, o medo então se espalha. E durante um bom tempo, todos ficam reféns dele. Até que a memória do perigo se dissipe o suficiente para que a gente retome a rotina diária, mesmo que com a orelha em pé e os olhos desconfiados. A neurose urbana, em grande parte, depende da capacidade dos fatos aterrorizantes permanecerem nas manchetes dos jornais. Em que grau ou em que nível muitos dos nossos medos são alimentados pela mídia, pela repercussão que determinada notícia alcança? Por outro lado, seria honesto censurar esse tipo de matéria? São perguntas que levantam outras. Como ficar imune ao medo provocado por estereótipos preconceituosos? Ou melhor, como impedir que o medo alimente o preconceito? Como distinguir o medo real do imaginário? São muitos os medos absolutamente urbanos e contemporâneos, mas nem todos envolvem a violência, a dor do corpo. Muitos vão direto na alma.
O medo de ficar sozinho, por exemplo, é um medo ancestral e atávico, mas parece ainda mais complexo numa cidade grande, cercada de gente por todos os lados. Mais ou menos como canta Lenine. Medo de olhar no fundo, de passar em branco, de cruzar a linha. Medo de se achar sozinho, de perder a rédea, a pose e o prumo. Medo de pedir arrego, medo de vagar sem rumo. Medo que dá medo do medo que dá. Pensando bem no fundo, só existe um medo, real ou metafórico, do qual todos os outros derivam. O medo de morrer, que é o outro nome da vontade de viver. Se o medo nos torna prudentes, a vontade de viver nos dá coragem. Manter o equilíbrio nesta corda bamba é a arte que precisamos dominar. E assim seguimos em frente, com a força e a coragem que também encontramos nas grandes cidades. A cidade nasceu para ser o lugar do encontro. Existimos no olhar do outro e o outro a partir do nosso olhar. Espaços coletivos são lugares em que vivenciamos a afetividade necessária para vivermos plenamente, superando nossos medos. Gosto muito dessa ideia de que o medo é o outro lado da vontade de viver, mas eu queria lhe fazer uma pergunta técnica, professor. Qual é a diferença entre medo e fobia? Bom, a fobia, ela é simbólica. Esse ovo, por exemplo, de que tanto se falou aqui, ele certamente simboliza alguma outra coisa da qual realmente se tem medo. E que se tem medo, inclusive, de saber qual é. O Hitchcock, com certeza, tem medo de saber qual é o verdadeiro medo dele. Então, ele coloca esse medo no ovo, né? Então, a fobia tem esse aspecto simbólico. Tá, quando eu tenho medo de barato, na verdade, tenho medo de outra coisa, é isso? Tem medo de outra coisa. Não é? E não é? Psicanalista é sempre assim, não é não? Mas você não tem medo de outra coisa, na verdade? Também. Quando você pensa em barata, você não pensa em outras coisas que a barata representa? Nunca lhe passou pela cabeça isso? Não sei, acho que não. Eu tenho medo físico da barata. Sai gritando pra barata. É o medo dos males. Eu tenho muita vergonha. Que a barata pode causar. Ah, não. Não é não? Não. É irracional. Nem pensa nisso. Não, é irracional. Interessante. Aliás, por falar nisso, eu gostaria de saber o que um bom nível educacional pode ajudar a gente a superar essas fobias e esses medos. É importante bom nível educacional. Mas muito mais importante do que isso é a educação em casa. Quer dizer, a forma pela qual a criança é acolhida pelos pais, pelos irmãos, pela família, né? É a relação pessoal que estabelece a relação entre o medo e a coragem? É isso que o senhor está falando? Mas todos têm medo, não? Ah, sim. Todo mundo tem. O medo não é ruim. E é necessário ter medo, né? O medo é necessário para a pessoa se... A questão é usar o medo racionalmente, objetivamente. Quer dizer, a pessoa tem medo e, por ter medo, ela toma certas providências que são necessárias. E tem um outro medo que faz a pessoa destrambelhar. Quer dizer, esse é um medo que não é um medo legal, não é um medo adequado. O medo adequado é esse que permite a gente se proteger dos perigos. Eu me lembro que tinha um psicólogo inglês, o Neil, que fez aquele Liberdade Sem Medo, uma coisa assim, que dizia, é normal você ter medo de um leão, não é normal você ter medo de uma barata. Em relação à educação, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre isso, a relação da educação e a superação dos medos numa grande cidade, se existe isso. Não, eu penso que seja da natureza humana mesmo o medo, né? Não exatamente por conta da educação ou não. Todo mundo tem medo. Então, claro que você tem medos que são passados pela religião, pelo seu pai, então tem medo de ir para o inferno quando morrer. É um medo, é um temor, né? Porque você pecou muito, aí você tem medo do fim do mundo e até os medos do dia a dia. Porque você falou a respeito dos políticos, a gente não tem mais confiança nos médicos, nos professores e dos políticos. Foi por isso que eu estou falando de educação, porque isso tem a ver, né? É importante que a escola, os professores, os diretores, etc., saibam lidar com as crianças de uma forma sensível,
sem um autoritarismo, sem humilhá-los, tomando cuidado com a formação psicológica deles. É importante que a escola leve isso em conta. E a escola tem uns certos perigos também. Por exemplo, uma criança que que entra na escola sem medo, sem medo não é impossível, porque a pessoa, mas digamos assim, por exemplo, uma criança que sofre um bullying, né, ela passa a ter um medo que não tinha e que vem da escola, né? Tem essas responsabilidades sociais, assim, né? Claro. Eu gostaria que vocês comentassem a importância da mídia em relação na superação, não só na divulgação dos perigos, mas na superação também deles, João. É importante que a mídia faça esse trabalho, não seja só algo, né, relativo ao temor, aos medos. Então, a felicidade também existe, o lado da esperança também é a superação. Então, a mídia tem um papel importante para, né, essa superação. E, sobretudo, o que cada um de nós pode ter como atitude que não seja uma atitude, não só não medrosa, não é isso, não. Uma atitude de não se deixar levar pelo medo urbano. É isso que eu queria saber, que atitudes que nós podemos, como cidadãos, ter. Em relação à mídia ou em geral? Não, em relação à cidade e aos medos da cidade. O que nós podemos ter como atitude em princípio? Bom, eu acho que uma das coisas mais importantes é você ter uma base afetiva, uma base pessoal. Mas eu estou falando, por exemplo, participação em associações de moradores de bairro, por exemplo, tudo que é uma difusão de uma vida em sociedade, entendeu? Uhum. Se você acha que isso são coisas que podem ajudar a superar. Eu acho. Você participar de grupos, né, grupos de bairro, mesmo de condomínio. Isso. Eu acho que ajuda. A gente falou do vizinho, de repente a participação numa reunião de condomínio pode desmanchar tensões. Isso. É essa a ideia um pouco? Para mim é. Vocês não são pessoas tensas? Eu não sou, não. Né? Quer dizer, vocês têm uma atitude, em princípio, positivas em relação a todos esses pequenos conflitos da cidade? Eu sim, da briga do vizinho, do trânsito. Eu tenho bons laços de vizinhança, então eu tenho medo de mudar da minha rua, porque eu vou ter novos vizinhos que não serão tão bons quanto os meus na minha rua. Isso é um medo também, né? Fico pensando, se eu mudar, como vai ser? Porque estou há 30 anos morando no mesmo endereço. Quer dizer, você não entra em provocação de alguém no trânsito? Jamais. Nunca reclamo em lugar nenhum, nem na loja, com ninguém, eu nunca reclamo. E, por exemplo, quando vocês são maltratados por alguém, por exemplo, Hermia, o que acontece? Qual é a reação? Isso existe o tempo todo, não é verdade? As pessoas... Eu não reajo, isso é realmente um medo. Eu tenho medo da reação do outro. Eu não reajo, mesmo quando ele me trata mal. Isso eu acho uma boa política, sinceramente. Eu saio de casa pensando nisso. É a minha filosofia de vida. Eu nunca realmente reajo com respeito ao outro. Esse é um medo também, né? Acho que é o medo da reação do outro. Mas é uma atitude desarmada já, né? Bom, essa é a minha intenção também. Nem sempre eu consigo, para dizer a verdade. E aí né? Você discute? Não, aí eu falo alguma coisa que, assim, irônica, por exemplo, né? Eu uso muita ironia nessas ocasiões. Mas é raro. Geralmente eu fico tentando compreender o que está acontecendo com ele, né? Por que ele está fazendo uma coisa dessas? Não tem sentido nenhum. Ele não me conhece, não sabe nada de mim. Por que ele está fazendo isso? Então eu fico tentando entender. Eu fico imaginando que a vida dele não deve ter uma série de contratempos, né? Que ele está descarregando em mim, etc. Tal. E isso faz com que eu fique mais tranquilo em relação a ele. E não saia envenenado desse encontro. Não saia envenenado. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria muito de agradecer a presença dos nossos convidados, do geógrafo João Batista Ferreira de Mello, que é professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, prazer em tê-lo aqui, e também do psiquiatra e psicanalista Armoni.
E obrigada também aos nossos telespectadores pela audiência. E antes do encerramento, o Thiago tem alguma coisa a nos mostrar, não é, Thiago? Sim, Vera. Eu me despeço deixando com vocês imagens de Eu Sou a Lenda, um filme de Francis Lawrence. Depois de um vírus dizimar a população da Terra, o personagem de Will Smith se encontra sozinho em Nova York. Em sua solidão, ele não perde as esperanças e procura ansiosamente por outros sobreviventes. Obrigado pela audiência. Até o próximo programa. Tchau, tchau. My name is Robert Neville. I am a survivor living in New York City. I am broadcasting on all AM frequencies. I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky. If you are out there, if anyone is out there, I can provide food, I can provide shelter, I can provide security. If there's anybody out there, anybody, please, you are not alone.